Nós começamos te contando que depois de várias trocas de ofensas, o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, do PSD, enviou as acusações feitas pelos deputados Ricardo Arruda, do PL, e Renato Freitas, do PT, para a corregedoria lá da Assembleia. A decisão de encaminhar, então, para o colegiado foi confirmada ontem depois da realização de uma reunião de líderes da casa, que foi convocada depois da sessão plenária. Desde o início do ano, os dois parlamentares vêm trocando acusações durante os pronunciamentos. Na semana passada, os dois voltaram a se exaltar em declarações e o presidente da Assembleia, o deputado Adhemar Traiano, do PSD, teve que intervir e chamar a atenção dos dois políticos. Depois dos embates, Ricardo Arruda chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia, acusando Renato Freitas de supostas ameaças contra ele. Já o petista ressaltou que o deputado do PL o acusou sem provas de ligações com facções criminosas. Durante a sessão de ontem, Arruda voltou a acusar Freitas de tê-lo ameaçado. Afirmou ainda ter recebido ameaças de seguidores do parlamentar do PT. O petista rebateu a fala, afirmando não ter feito denúncias contra Arruda, mas apenas comentado a investigação do Ministério Público do Paraná sobre tráfico de influência contra o deputado do PL. Com a continuidade dessa troca de ofensas, Adhemar Traiano determinou que a Corregedoria da Alep inicie um processo para avaliar as denúncias feitas pelos dois parlamentares e, em caso de veracidade, que o caso seja remetido ao Conselho de Ética da Casa. O Jornal da Manhã conversou com o corregedor da Alep, que é o deputado Artagão Júnior, do PSD, sobre esse assunto. Vamos ouvir. Então nós aguardaremos essa formalização de determinação por parte do presidente e começaremos a trabalhar. O primeiro ato, naturalmente, será a busca de vídeos e áudios, dos deputados nas últimas sessões, as acusações e afirmações que cada um dos dois fizeram. Faremos em seguida uma solicitação aos mesmos que justifiquem tais afirmativas, encaminhem documentos comprobatórios das afirmações realizadas e, paralelamente, também trabalharemos com a nossa estrutura para buscar informações complementares. A partir daí a gente fará um juízo de valor acerca do assunto de forma objetiva, se cabe ou não encaminhamento um pouco mais drástico a respeito do assunto, encaminhando para o Conselho de Ética e sugerindo eventualmente a punição que eventualmente possa ou não ser aplicada a cada um dos parlamentares. Artagão Júnior também ressaltou que deve analisar o caso com celeridade, pois se trata de um caso de extremo interesse da casa. Porém, ele reforçou que todos os ritos previstos no regimento serão seguidos. Não tem um prazo no regimento, mas é evidente que a gente vai tentar adotar a medida mais responsável e célere possível, Nós, por tratar de um assunto de tamanha relevância, onde a gente tem por objetivo preservar o equilíbrio, preservar o bom debate, o debate que tenha por objetivo a defesa do interesse público, nós temos que ter, ao mesmo tempo, que velocidade e responsabilidade, para que a gente também não venha cometer injustiças ou deixar de responsabilizar aquele que mereça. Somente após a apresentação de um parecer da Corregedoria é que o caso pode ou não seguir para o Conselho de Ética. O colegiado é formado pelos deputados delegado Jacovós, do PL, Tercílio Turini, do PSD, Renato Freitas, do PT, Matheus Vermelho, do PP e também do Carmo, do União Brasil. Como Freitas está envolvido, caso a apuração avance e seja enviada para o Conselho de Ética, a suplente do PT, Ana Júlia Ribeiro, é que vai substituir o colega dela nesse colegiado. Olha, eu fico feliz com essa decisão da Assembleia. É um caso grave que tem que ser investigado com todo o rigor e agilidade que é necessário. Vamos lá, vamos entender essa situação. Nós temos aqui um deputado acusando o outro de pertencer a facções criminosas. Isso não é menor, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu sempre reforço aqui, a gente fica meio anestesiado com algumas coisas. Agora você, pai, olha para o seu filho aí, tá levando ele para a escola. Você fica tranquilo em saber que há um deputado que tem essa suspeita levantada por um de seus colegas? Não dá. Então é importante que o Conselho de Ética da Casa, que a Corregedoria da Assembleia investigue a sério essa denúncia. A denúncia essa que foi feita, Bia, Pedroso, ouvintes, em um boletim de ocorrência. Então, a autoridade policial foi informada desse fato, segundo lá o deputado Ricardo Arruda, que diz que o deputado Renato Freitas pertenceria ou teria ligações a facções criminosas. Isso tem que ser investigado, até porque
É tão grave que a própria lei prevê aumento de pena para quem é faccionado. Eu fiz questão de trazer aqui, inclusive, a última decisão do Superior Tribunal de Justiça que trata sobre o assunto, né? O texto é da ministra Laurita Vaz. Abro aspas aqui, a ministra. A aceitação de participar direta ou indiretamente de todos os atos implementados pelo grupo criminoso, dentre os quais a prática de roubos, tráfico de drogas, homicídios, inclusão de menores e outras atividades, pois o compromisso firmado por um faccionado no ato de entrada deve corresponder às normas estatutárias, sob pena de severa punição, fecho aspas. É isso que entende o judiciário. Isso aqui é o que está consolidado, está assentado, está pacificado. Quando alguém é preso e esse alguém é faccionado, a pena é aumentada em boa dose para que isso seja punido com a severidade que pede o caso. Então é importante que a Assembleia não se furte a investigar isso. Se não for verdade, quem acusa sem provas que pague o preço, inclusive, também. A lei tem que valer para todo mundo. Se for verdade, que seja punido. Se não for verdade, quem acusou sem provas que seja punido. Agora, é preocupante. Então acerta a mesa da Assembleia quando dá um basta a esse rame-rame que fica ali no plenário, um xingando o outro. Então que se investigue, se coloque-se os pingos nos is e a gente vai em frente. Não dá para aceitar isso passivamente. Eu espero que a investigação seja célere. Tem uma sombra que paira sobre a Assembleia Legislativa, que é o temor de que a imagem da casa seja arrastada para a lama, como aconteceu com a Câmara de Curitiba. Vamos lembrar aqui, a Câmara de Curitiba teve todo aquele problema do Renato Freitas, que teve, né, o caso da invasão à igreja, e depois ela ficou se arrastando, aquele debate do Renato Freitas, o Éder Borges, aquela confusão toda, e quem perdeu de verdade foi a casa. Politicamente, a gente pode até avaliar que os envolvidos acabaram crescendo, porque eles falaram ali, Mark, para sua torcida organizada. Então eles acabaram crescendo dentro do seu nicho. Agora, o presidente Traiano, quando determina que a investigação aconteça, encaminha para a corregedoria, ele está dizendo o seguinte: aqui na Assembleia a banda toca diferente, a gente não vai admitir que a casa seja transformada num circo por interesse de um ou outro. E mais do que isso, tem gente que olha essa notícia e pensa, não, isso é para inglês ver. Não é. Tem informações, acompanhei, de fato a documentação vai ser levantada, o caso vai ser investigado, o deputado Artagão tem seriedade e tem interesse que as coisas de fato aconteçam. E eles estão certos, porque senão todos os deputados acabam tragados, ali sendo comparados com aqueles que se destacam por ficarem um acusando o outro, em algum caso, talvez levianamente. Porque se os dois tiverem razão nas acusações, meu Deus do céu, a gente precisa rever, inclusive, como os paranaenses estão destinando o seu voto. Porque as duas acusações são graves, Mark. Um acusando o outro ali de fraude, de tráfico de influência, né? Endossando talvez o que o Ministério Público apontou, e o outro chamando praticamente o outro deputado de quadrilheiro. É o que a gente está percebendo ali. Então a investigação tem que acontecer e a Assembleia acerta. Porque se ela permitir que esse tipo de caso se arraste, a gente vai acompanhar o seguinte: 2 deputados brilhando talvez nas redes sociais, lacrando, como alguns gostam de dizer, mas a casa, que tem tido outras iniciativas, vai ser arrastada única e exclusivamente por essa pauta. Porque veja, a gente às vezes acaba gastando tanta energia discutindo esse tipo de assunto, que é menor quando a gente pensa no interesse do Estado do Paraná, e o que é verdade, o que é importante, o que é relevante, fica no segundo plano. Então, vamos acompanhar com muita atenção, mas é inadmissível que esse tipo de caso se perpetue e, mais ainda, as acusações são graves, o Mark ressaltou aqui, tem que ser investigadas e os responsáveis punidos.